Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Que bênção, glória a Deus. Obrigado, irmãos, vocês são uma bênção mesmo. Glória a Deus. Queria saudar com grande alegria a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Você que nos visita aqui é sempre uma honra. Amém? Tome seu assento. Vamos dar continuidade a esse tema e, meus irmãos, olha, é assim, uma responsabilidade seguir, porque tem sido cada ministração aqui maravilhosa. É cada uma melhor que a outra. Eu vou tentar dar continuidade aqui ao que Daniel falou na semana passada. O tema, e na igreja, quem eu sou. Como ele falou, a base é tirada... Opa, caiu a cola. A base aqui é tirada do livro O Fim da Igreja Espectadora. Amém? Aleluia. Irmãos, é interessante que o Tony Cook, até quando fala do livro ali, ele mostra até aquelas cadeiras vazias, né? E ele começa a narrar que cadeira vazia na igreja é uma coisa assim perigosa, uma coisa que merece atenção, né? Por quê? Porque a gente sabe o impacto da palavra de Deus em nossas vidas, né? A gente sabe o que Deus pode fazer através da sua palavra, da presença do seu Espírito, a transformação que Ele pode realizar em cada pessoa. Não é verdade? Então, a gente não está aqui na igreja apenas assim para marcar uma cadeira, mas para ser transformado, para ser acrescentado e para ser usado para acrescentar outras pessoas. Amém? Queria começar aqui com o texto base, né? A gente vai ver, é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pode ir. Amém? 1 Pedro 4, 10, diz aqui: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Na minha versão fala, cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Então, a gente entende que Deus, Ele deu um dom a cada pessoa. Você não é desprovido de nada. Você não é assim, um nada, como às vezes as pessoas, ou o mundo, ou o sistema lá fora fala, eu sou ninguém, eu não sou nada. Não, você tem algo que Deus colocou em sua vida. Se ninguém te falou isso, deixa eu te falar, quando você nasceu um propósito. Deus tem um propósito para você. Não é só simplesmente aquela aula de biologia, o ser humano nasce, cresce, né, se reproduz, envelhece e morre. Nós não vivemos assim. Deus não nos criou para viver assim. Deus desde a eternidade, Ele já tinha um plano para cada pessoa. Um papel a você desempenhar, a você realizar. E para você crescer e ser feliz dentro disso. Tudo o que era necessário para cumprir esse papel já foi preparado e já foi colocado à sua disposição. Você pode entrar nesse papel ou não. Você pode ser um bom dispenseiro, né? Um bom governante, um bom administrador desses dons ou não. Por isso o tema de hoje na igreja, quem eu sou? Quem eu sou? Qual o meu papel? Eu sou um dispenseiro. A semana passada, o Daniel falou muito bem quando ele citou a sequência desse texto de 1 Pedro, quando ele fala de dons, né, de falar, né, da palavra, e dons de administrar, né? Quando ele diz que a gente tem alguns são em seu ferramental, digamos assim, dentro daqueles dons que Deus colocou, alguns são incluídos com ferramentas de oratória, de expressão, e se movem bem aqui. E tem outros que têm outros dons, outras ferramentas, outras características, que é
a ajuda, é o louvor, é a adoração, é a hospitalidade. Então ninguém, como eu disse antes, ninguém é desprovido de nada. Amém? Imagine, por exemplo, você é brasileiro. Eu vou usar até uma figura aqui do livro que ele usou. Você é um brasileiro, digamos, você é de uma nacionalidade, né? Você é mais cidadão do que qualquer outra pessoa dessa nação. Você vota 2 vezes. Para os homens, você presta serviço militar 2 vezes. Não é verdade? Você tem a mesma cidadania. Você é um cidadão como o outro também é cidadão. O outro não, só pode ser um cargo de maior predominância, irmãos. Pode ser um cargo que esteja em grande evidência, mas ainda assim, aquela pessoa não é mais cidadã do que o menorzinho cidadão daquele país. Porque a cidadania é uma só. E nós somos cidadãos do céu. Deus nos colocou como cidadãos. Então, existem funcionalidades, operações, né, diferentes na vida de cada um, mas todos somos cidadãos. Todos temos um papel a desempenhar. Temos obrigações, temos deveres, não é verdade, na nossa vida? Imagine, por exemplo, irmãos, eu sou um engenheiro. Aí aqui tem irmãos advogados, tem irmãos médicos, tem irmãos cozinheiros, tem irmãos professores, e N coisas. Entenda, eu não vou resolver tudo. Eu não consigo resolver tudo. Não é verdade? Mas eu sei que eu preciso de alguém que vai desempenhar esse papel na função dele para abençoar a minha vida. Você consegue entender isso no âmbito da igreja? Existe algo que Deus colocou em alguém que é cura para você. Amém? Eu lembro de uma situação, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, né, aquele negócio de unha encravada e tal, o dedão do pé chegou e deu aquela inflamada que a coisa ficou feia. E eu ouvi uma notícia que era o terror. Para os veteranos aqui sabem que, assim, na nossa época, essa palavra aí chegava a arrepiar, chamava bezetacil, né? Misericórdia, tomar aquilo ali, irmão, não era brincadeira não. E assim, se o Alex de hoje é magro, antes então, misericórdia, né? Os substantivos que usavam para chamar era sempre assim, ó, macarrão, palito e tal, era sempre esse tipo. E chegava lá na frente do farmacêutico, né, já temeroso, eu disse, meu Deus do céu, que coisa. E aí, virando o braço, aí quando ele olhou assim o braço, ele disse, não, meu filho, dê um giro aí, porque disso aí não vai resolver. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, o problema era no braço? O problema era no pé. O problema era no pé. Mas aí, quem precisava sofrer aquele processo todo era outra parte do corpo, irmão. Entendeu? Isso redime, entenda, isso redime a nossa dor. Redime a nossa dor pensar que Deus aproveita tudo em nossas vidas. Aquele momento difícil que você passou e que você conseguiu estar vivo e de pé hoje, é uma experiência para outros que estão enfrentando a mesma situação. Isso é cura. É o convívio, irmãos. É o convívio. Deus criou essa coisa maravilhosa chamada igreja, para que a gente possa estar juntos, alinhados. A experiência é uma experiência relacional. Ela não é uma experiência simplesmente estática, de você sentar e ouvir, mas é de você participar. A Bíblia, quando fala de ser membros um do outro, é uma troca, Então ali, ó, chegou a cura para o dedão, a outra parte sentiu o processo e levou dias e tal, mas a cura chegou através desse canal. Pessoas, às vezes, quantos problemas, irmãos, às vezes a gente tem, assim, às vezes uma grande perda na família, outras vezes é uma situação assim de uma empresa, às vezes quebrando, ou situações mais diversas, né? Dramas os mais diversos, e aí chega alguém, ou você mesmo que já passou por aquilo, que Deus já ministrou ao seu coração, que cresceu naquilo,
quando você fala, irmão, depois do que você passou, a palavra tem um peso diferente. A cura é diferente. Então não fique parado. Na igreja, quem eu sou? Eu queria colocar uma situação, como tem, por exemplo, a gente vê isso ao longo dos evangelhos, e isso é recorrente. Se você parar para ver o tema, você pega, por exemplo, Marta e Maria, né? Jesus tratando na mesma casa, irmãs, né? A gente pode imaginar ali uma pequena igreja, né? Marta e Maria ali em casa, aquele lá ali, e de repente, uma tendo uma experiência e a outra buscando outra experiência. Jesus estava ali na casa, disponível para as duas, mas a experiência era distinta. Marta, ela estava, né, às vezes, naquela cacofonia, aquele ruído do dia a dia, dos afazeres, das obrigações, de tudo aquilo que a gente tem para fazer, né? E isso atrapalha a gente sentar e ouvir o que é preciso. Uma vez um pastor ministrou há pouco tempo até uma palavra aí, calma, né? Quieta. E é momentos como esse, como Marta estava fazendo. Olha, a posição de Marta, sentada aos pés de Jesus, não era nem a posição dela, viu, irmãos? Na sociedade, a Maria não era nem a posição dela. Maria tinha que estar realmente assim, pela sociedade, trabalhando, se ocupando, fazendo as coisas dela lá, que tinha que resolver os problemas da casa. Ali era para os garotos ali, para os meninos, né, ficarem ali sentados ali, ouvindo a palavra, aos pés de Jesus. Mas ela não se preocupou com isso, porque era a posição que ela precisava, era aquela. Nós estamos vivendo um tempo, e eu falo às vezes isso com muita propriedade aos jovens, né, a todos de um modo geral, mas a gente está vivendo um tempo de grande exposição em mídias sociais, em outras coisas, e os valores estão mudando no sentido de que o sistema sempre te diz que você vale o quanto você tem que estar ocupado. Quanto mais ocupado, melhor. Quanto mais atarefado, melhor. Quanto mais cabeça, mais projetos você está fazendo, melhor. E isso é validado pelo outro. Então é quantas curtidas você tem, quanto a sua networking te gera. E Deus, Ele nos ensina através da sua palavra que não é isso. A posição, às vezes, é simples. É sentar aos pés de Jesus e dizer, olha, eu preciso de você. Eu estou em humildade aqui, olha, eu dependo de ti. Eu dependo de você aqui para isso. E aí a gente tem Marta lá, na luta, e aquele senso de justiça, Senhor, olha o que eu já fiz, Senhor, olha o que eu já fiz, Senhor, olha o que eu já fiz. E às vezes a gente cai nessa armadilha de ativismo, né? Da missão, ativismo missionário, e esquece da missão, né? A missão é salvação, a missão é vidas, a missão é pessoas, a missão é crescer no conhecimento de Deus, e a gente entra nessa coisa de fazer, e aí entra o nosso senso de justiça. Eu estou fazendo, o outro não está fazendo, eu estou acompanhando, o outro não está acompanhando, e vai para Jesus, e Jesus olha assim para ele e diz, olha, Maria, muita coisa tinha necessário, mas ela escolheu a melhor parte. Então ela pega e diz assim, olha, qual era, eu pergunto para você, se Maria e Marta tivessem trocado a ideia, não precisava nem Jesus falar, não é verdade? Porque a posição que a Marta precisava aprender era só olhar para Maria. No final foi exatamente o que Jesus disse, olha, sua irmã escolheu a melhor parte. Amém? Você pode chegar para o seu irmão do lado hoje e dizer assim, ó, você tem algo de Deus para acrescentar, né, em minha vida. Deus usa esse tipo de conexão. A gente pode pular, por exemplo, até no Antigo Testamento. A gente vai fazer uma viagem aqui, vamos lá para Moisés, né? Moisés era um sujeito que foi criado, né, a história assim, bem conhecida, príncipe de Faraó e tal. Em determinado ponto ele vai na força dele. A Bíblia diz que ele mata o egípcio, tentando, né, de algum jeito ajudar o povo ali. Mas era a força do braço. Ele vai lá e faz isso, entendeu? Derruba lá, e aí a coisa dá errado.
coisa dá errado, ele tem que ir exilado para o deserto. Lá vai ele lá exilado para o exército, passar a vida dele lá. Mas a Bíblia diz que certo dia, ele vai passando, apacentando já na vida corriqueira dele, levando a vida, e diz que o anjo do Senhor estava na sarça ardente. A sarça, e ele parou para olhar aquela cena, ele disse, agora eu vou me virar, mas vou me virar porque ela queima e não se consome. Veja, não é uma coisa tão assim extraordinário você ter uma autocombustão em um deserto. É uma coisa assim, a depender de um prisma, um raio de luz e tal, pode causar um incêndio do nada. Mas, irmão, quando você tem a percepção de você ver um negócio que queima, mas não acaba, não consome, isso chamou a atenção dele. E aí a gente conhece a história, olha, tira a sandália dos seus pés, porque o terreno que você está é santo, a terra que você está pisando é santa. Irmãos, essa sarça ardente hoje é você, sou eu. Quando fala assim que o anjo estava nu dentro da sarça, você carrega hoje essa presença. E eu digo para você, Jesus quer te ver em chamas. Em chamas. E aí você está ali, olha aquilo ali, Deus começa a operar ali no meio da sarça, e isso chama a atenção de pessoas. Então na igreja quem eu sou? Não é pela força do braço, não é para ser um peso estar aqui, me relacionar com os irmãos, estar aqui desfrutar do que o Senhor tem para a gente, não. Não é para ser um peso. Isso é para ser uma bênção, é para queimar, sem consumir. É queimar. Até Paulo falava isso, ainda que meu corpo, né, vá se degradando com o tempo. O Espírito de Deus, ele renova o meu corpo mortal. Então é isso, né, que é. Agora veja bem, Deus fala ali com Moisés, e aí ele vai chegando e ele tira a sandália do seu pé. Aí pessoas vêm para você, dentro do seu contato, do seu trabalho, e começa a perceber algo em você, e aí vem cheia de conhecimento, de razão, sabe, de julgamento pessoal, mas chega um momento, irmão, que a unção, a graça, a presença é tão grande que tem que descer do salto, sabe, tem que tirar, porque o terreno que você está é santo. Se você está no seu trabalho, você é um membro da igreja, porque a igreja é sempre o corpo todo reunido. Daí, mais uma vez, o foco que você tem que congregar. Você tem que estar junto, tem que estar ligado. Amém? Então, desce do salto, porque a santidade chegou. Está no trabalho. Chegou. Chegou aquela pessoa ali que eu te falei, olha, tem algo dentro dela que não dá para explicar. Não tem como explicar. Mas impactou. E tudo começou, a libertação do povo todo, daquela multidão inteira, começou de uma sarça ardente. De uma sarça. Você não tem ideia do que Deus pode fazer se você permitir seguir o projeto dele. Ele pode te levar muito além do que você pensa, do que você imagina. Amém? A sarça, irmãos, assim, depois a gente vai ver lá em Gênesis 37, de 1 a 4, depois os irmãos podem ler, né? A sarça, ela era assim, uma madeira que não é nem tão considerada. A gente chama, assim, tem na nossa fauna, na nossa flora tão comum, a jurema, por exemplo, é uma sarça, é a família das acácias. Acácia, qualquer acácia, assim, fala a sarça. Né? Mas me chamou a atenção depois, quando eu fui ver em em Êxodo, que quando estavam construindo a Arca da Aliança, qual era a madeira que eles usaram para construir essa arca?
Sabe qual era a madeira? Sarça, acácia, madeira de cetim, tudo é o mesmo substantivo, é a mesma madeira. Entendeu? Então a coisa evolui, com o tempo a coisa evolui. Sabe, Deus deseja que essa evolução aconteça, tanto em nossas vidas, como no conjunto, como na igreja. Hoje somos um número, amanhã seremos 500. Amém? Hoje eu começo deixando que o fogo queime. Amanhã eu sou um depósito fiel daquilo mais precioso que há no interior do santuário. Amém? Você imagina que assim, existiam madeiras mais nobres a serem consideradas? Existiam. Faia, carvalho, cedro, né? Madeiras assim que carpinteiros dizem, não, rapaz, isso aqui é nobre. Isso aqui tem que ser a melhor madeira, tem que ser no talento. E tem gente que acha que é no talento, ou no próprio talento. E não é. Não é. Irmãos, você não é medido por Deus segundo aquilo que o homem aparenta ou valida. Tenha essa verdade arraigada em seu coração. Você não precisa imitar ninguém. É interessante, quando o pastor Paul Yong-Soo, ele fala, né, do crescimento dele dentro do ministério, e ele falando assim que o desejo dele era ser igual ao Billy Graham. Ele até imitava o jeito, ele queria pregar igual ao Billy Graham, ele queria queria agir igual ao Billy Graham. E ele começou a orar, Senhor, me faz igual o Billy Graham, eu quero ser igual o Billy Graham. E Deus chegou para ele e disse, olha, eu só preciso de um Billy Graham. Eu preciso de um Billy Graham. E eu já tenho um Billy Graham. Agora, se você permitir, eu posso ter um Paul Yong-Soo. Amém? Então, se você permitir, irmão, se você permitir, Deus pode te levar por todo o caminho, da sarça até o santuário. De um deserto, às vezes, que você acha que pode se encontrar, até um meio onde é tudo de ouro e poder. Amém? Agora tinha um segredo na sarça, na faia. Sabe qual era? É que ela tinha uma resina. Eu estou falando sobre sarça aqui já. Até escapei um pouco. Tinha uma resina na sarça. E essa resina tão específica, que diferenciava ela, e Deus é perfeito nisso, ela permitia, e talvez seja uma das únicas madeiras, pelo menos que as pessoas entendem dessa forma, é a única que se permitia ser revestida de ouro. Era a única. Sabe o cedro que é cheiroso, bonito, leve, né? Versátil, caro? Sabe o cedro? O cedro não tem essa resina. É complicado você revestir de ouro. Mas a faia também não dá. O Líbano, né? Aquele cedro do Líbano, também não. O pinheiro, mas a acácia, a madeira de cetim, a sarça, ela permite que o ouro revista. Amém? Nós somos chamados, irmãos, para crescer em multiformidade, certo? Em formas diferentes de crescimento. Mas o poder é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E a excelência desse poder não é nossa, é de Deus. Paulo falou, usa a expressão, que somos como um tesouro de ouro guardado em pote de barro. Entendeu? Dentro da sua fragilidade, dentro daquilo que você acha que não pode ou não consegue fazer, Deus tem muito a acrescentar. E não é pelo seu poder, não é pela sua força,
Eu queria pegar um outro texto com vocês, de Efésios 3, 17 a 19. E diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estando arraigados, enraizados e fundados em amor. O fundamento de tudo isso, da sua vida dentro da igreja dentro da sociedade, dentro do mundo, o fundamento de tudo isso é o amor. T.L. Osborne fala que assim, é fácil falar de ministério, é fácil entender. Ele resumiu basicamente isso: é amar pessoas e cuidar delas. Você quer resumir o ministério? Ministério é exatamente isso: amar pessoas e cuidar delas. Não é evidência, não é status, isso pode acontecer ou não. Retornos assim, pode acontecer ou não. Mas você prossegue amando pessoas, cuidando delas, sendo a sarça ardente aonde quer que você vá. Quando a Bíblia fala de igreja, corpo de Cristo, eu pergunto para você, não sei se tem algum médico aqui, alguém da área de saúde, você entende saudável um corpo parado, um corpo estático? O que é que acontece quando o corpo para? Ele atrofia. Por quê? Por que isso acontece? Porque o corpo, ele foi criado para o movimento, para o agir, para se mexer. Nós fomos criados dessa forma, irmãos. Quando Paulo fala ali que a igreja como o corpo de Cristo, entenda exatamente isso. Você foi criado para se mexer. Vai haver tropeços? Vai. Criança tropeça e cai, irmão. Se rala, né? Antigamente era outra lembrança que eu tenho, que hoje não tem mais, né? Metiolate. Mas a gente sofria disso aí também. Era outra coisa que tá bom, não precisa não. Geralmente a gente falava, não precisa, tá tudo certo, já para fugir. Mas tinha isso do metiolate, de arranhar. Às vezes vai arder, irmão, um pouco, porque para consertar, para conformar, para crescer, às vezes, precisa sentir alguma coisa. Os pediatras falam, né, que tem crianças, às vezes, quando os ossos vão crescendo, que às vezes vai doendo um pouco, porque as coisas vão acostumando. Dente, né? Já Samuel está começando a chegar com os dentes aí, né? E aí começa os dentinhos crescerem ali, e dói um pouco. Mas é parte do processo, irmãos. E entenda que o processo, ele não é para te matar, não é para te entristecer, não é para tornar você menor. Isso é a ideia que as pessoas passam lá fora, que querem fugir do processo. O processo de Deus é para te fazer crescer, para te fazer prosperar, para te fazer ser cura para outros. Amém? Então, esse texto, dando continuidade aqui, ele começa a falar no versículo 18 para mim. Põe aí. Efésios 3, 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mais um. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de quê? Plenitude. A plenitude acontece com um aspecto só a largura? Não. Só o comprimento? Não. Só a profundidade? Não. Mas acontece quando tudo acontece ao mesmo tempo. Aí você tem plenitude. Todas as áreas. Tudo completo. É interessante, irmãos, que
Quando você fala de largura, você fala de algo relacional, horizontal. E tem pessoas que se movem nisso. Tem pessoas que têm esse tipo de dom, de cuidar de pessoas, de chamar para perto, né, de fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Um abraço. Um abraço, às vezes, essa pessoa pode curar. Não é verdade? Deus usa isso. As pessoas começam a conhecer a largura. Quando a gente fala de comprimento, a gente fala de alcance. É missional. É comissional. Você tem que ir lá. Você tem que buscar. E tem pessoas que é assim, ela quer ganhar almas. Ela quer chegar no perdido, irmão. O que queima dentro delas é o desejo de chegar ali e trazer aquela vida para Deus. Poder alcançar. E Deus usa isso. Um é igual ao outro? Não. É diferente. Quando fala de profundidade, aí fala mais dos desenvolvedores, né? Fala daqueles que gostam de se aprofundar no ensino, se aprofundar no conhecimento. Isso faz com que fique firme, dá aquela firmeza. Você já viu um prédio bem alicerçado? Aquela firmeza assim, inabalável. Olha, pode vir o que for, eu estou arraigado aqui. Eu não abro nem pro trem. Não é isso? A profundidade te dá isso. As pessoas se movem com certeza, com convicção. Eu vou dar esse passo porque eu estou convicto de que isso aqui é a realidade que eu estudei que Deus quer. É o alicerce, a profundidade. Deus usa pessoas assim? Amém. E a altura? A altura é o devocional. É você falar, olhar para o alto. A altura fala daquela adoração, a ministração. Os irmãos do louvor, às vezes é muito comum se moverem nisso. Levar, às vezes, a igreja a se mover nisso também. Pessoas que são usadas por Deus nesses dons para fazer aquela comunhão. Então, o culto ali é a comunhão, é o mover, sabe? É aquele sentir, como o pessoal lá fora falava, assim, do Shekinah de glória, né? Que é a expressão antiga que a turma gostava de falar. Mas tudo isso para falar da presença, do louvor, do enlevo da adoração. É interessante que essas partes, é fácil de identificar, é fácil você se identificar em qual parte você é chamada para operar. Não é fácil? Olha, eu gosto, tem irmãos que gostam, a melhor parte do culto é o relacionamento com os irmãos, é o convívio, é estar perto, é conversar, é apertar, é saber como é que está, se está bem, se não está, o que é que precisa. Tem irmãos que a melhor parte é o apelo, é chamar pessoas, é pedir convidar pessoas para conhecerem Cristo, é queimar no deserto ali, chamando a atenção, olha, tem um Deus aqui que você precisa conhecer. E tem os devocionais, que a melhor parte do culto é o louvor, é a adoração, é estar engajado aqui, levantar as mãos e poder adorar a Deus, se entregar aqui no louvor. E tem outros que, para os que já se relacionam melhor com a profundidade, né? Ele já gosta mais do ensino, a palavra, a ministração da palavra. Quem é o ministro? E vai ter bênção, vai ter a palavra ali. É o momento mais ansioso, assim, mais ansiado do culto. Sabe, irmãos, nós podemos nos identificar nisso, mas entenda que não é só isso. Você pode se identificar, pode ser usado por Deus nisso, pode ter facilidade, mas você precisa crescer em plenitude. Em plenitude. Você aprende com o irmão, aprende no convívio com o outro, a poder também crescer em outras áreas. E na igreja, quem eu sou?
Eu hoje estou aqui, né? O Senhor vai começar aqui, mas de repente Deus começa a acrescentar. Vendo, por exemplo, a história da igreja Verbo da Vida, Word of Life, certo? Na década dos anos 70 para 80, aconteceu o avivamento, que foi o avivamento do ensino. As pessoas gostam de datar, né? Para quem gosta de datar e marcar certinho. O avivamento do ensino, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos. E aí aconteceu surgiram várias igrejas, né? E muitas voltado para quê? Como o avivamento ali que eles estavam experimentando era do ensino, então o que eles buscavam a princípio era a profundidade, era o alicerce. Pessoas que eram chamadas, até pelo nome dá para ver, né? Quando você fala assim, igreja missionária, ela quer o alcance, irmãos, ela quer o cumprimento. Mas aí veio ali, estava falando, crescimento ali no fundamento, o avivamento do ensino. Mas eu pergunto, ficou só nisso? Teve os estudos, né? Começaram a abrir centros de treinamento bíblico e tal. Mas ficou só nisso? Ou evoluímos? Missões. Temos o dia de missões. Evangelismo. A igreja, ela começou a se mexer em outras partes. A excelência do acolhimento aos irmãos. A hospitalidade, a largura, tornar aqui um ninho de amor para receber vocês. Então, assim como a igreja ela cresce, ela evolui, ela passa de Sassa, a Arca da Aliança, assim é a nossa vida. A gente deve permitir esse crescimento. Não fique parado, irmãos. Não fique estático. Não seja um mero espectador, mas se mova. Se mova naquilo que Deus te chamou. Você não precisa entrar em nada que você não se sinta à vontade para fazer. Não é esse o propósito. Você começa naquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque tudo o que você precisa para avançar, para cumprir a sua carreira, para acrescentar no reino, para se mover, já está dentro de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos chamar o louvor. Amém. Amém. Sabe, o filho pródigo, aquela parábola que a gente conhece, estava duas situações, assim como acontece, como eu disse no início, é recorrente aquela situação de Marta e Maria, né? De você ter ali um olhando para o outro, de repente consegue, se unisse os dois, estava tudo certo. A mesma coisa, eu acho que assim, acontece um pouco ali no filho pródigo. Você tem um filho que quer tudo do pai, mas não quer a presença. E tem outro que tem a presença, mas não desfruta de nada. Imagine se os dois, né? Falou, no relato da parábola fala que um fica meio enciumado com o outro e tal, mas imagine se os dois pudessem conversar. Se um chegasse e dissesse, olha, desfruta da presença do Pai. Você precisa desfrutar, é bom ter essas coisas, mas é bom desfrutar da presença do Pai, é maravilhoso. E o outro chegasse e dissesse, rapaz, você está desfrutando também, mas você já viu a outra parte? Você já experimentou tudo aquilo que Ele tem para você? Imagine isso. Então que a gente possa crescer nisso, irmãos. Possa crescer nisso. E o primeiro passo para crescer nisso é tendo um encontro com o cabeça dessa igreja. É ter um contato com o amor que é o fundamento de tudo que foi falado aqui. E se você não tem essa aliança com Jesus ainda em sua vida, eu convido você a vir aqui para frente e ter essa aliança firmada.